boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, muito boa tarde, criançada que se liga aqui no seu Alterosa Alerta. Vocês estavam acompanhando o melhor esporte de Minas Gerais com o nosso Alterosa Esporte e agora ficam com a melhor companhia da hora do almoço, não é isso? Eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência, eu quero agradecer a sua companhia, sobretudo a sua confiança. Agora 12h33 e nós já estamos ao vivo no Facebook, não é isso, Gabi? Estamos ao vivo, você pode entrar lá na nossa página do Alterosa Alerta, www.facebook.com/Alterosa Alerta. Vamos levar as notícias, o que acontece em Minas, vamos levar para fora do nosso estado e para fora do país também, que a nossa audiência está assim, ó, só crescendo fora do estado de Minas. É a mineirada espalhada Brasil afora, mundo todo, agora ligados conosco pelas redes sociais. Muito obrigado e vamos juntos porque o nosso Alterosa Alerta de hoje está recheado de notícias e vamos falar de muitos assuntos. Olha, a gente começa falando para você de fuga de detentos, hein? Atenção, fuga de detentos no presídio de Ibirité, gente, aqui na Grande BH. Ao todo, 10 presos escaparam da unidade nesse final de semana e ainda não foram localizados. Está aí a presença da Polícia Militar. Daqui a pouquinho eu vou te contar. Vamos ficar atentos, vamos chamar a atenção porque temos 10 detentos soltos aqui na nossa Grande BH, hein? Atenção, autoridades! E você vai ver também a denúncia de uma moradora de Santa Luzia, gente, que está com medo de ter a casa engolida. É isso mesmo, engolida por uma cratera aberta pelas chuvas. Olha lá, a casa dela já está suspensa. Vários cômodos do imóvel já estão com rachaduras. A Defesa Civil já condenou o imóvel. Daqui a pouquinho você vai ver, tá ali, ó, a dona Elisete na porta de casa com a filha, que fizeram também a solicitação dessa reportagem pelo Facebook, hein? Daqui a pouquinho todos os detalhes. E mais, você vai ver que o fim de semana foi de mutirão de vacinação nas cidades, com registros de febre amarela, gente. Ao todo, já são 133 casos, com 38 mortes no estado. Tá aí, ó, a população já alarmada, todo mundo correndo atrás, né, da vacina para ficar livre dessa doença que estava até bem pouco tempo erradicada, pelo menos nos grandes centros, né? E volta com tudo. Tá ali, ó, a vacina muito importante, vamos falar daqui a pouquinho. E ainda hoje você vai ver que o carnaval, gente, nem chegou, mas já tem bloco arrastando uma multidão nas ruas aqui da capital mineira, hein? Tudo que rolou nesse pré-carnaval, você confere daqui a pouquinho. Olha a multidão aí, gente. A expectativa é de 2,5 milhões de foliões nas ruas em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho, olha lá, que alegria. Olha que festa. Agora eu tenho um recadaço para te dar, hein? Eu quero começar o programa de hoje com um recadaço. Daqui a pouquinho eu já estou com o meu Alterosa Alerta aberto aqui no Facebook. Daqui a pouquinho eu vou mandar o recado aqui para você que está participando já. Agora presta atenção, gente. Presta atenção, meu amigo, minha amiga, nessa dica que eu tenho para você que anda doidinho de vontade para ter o seu cantinho, para desfrutar da natureza, praticar aquela pescaria gostosa com a família. Que tal, hein? Com os amigos, né? Olha o que a Bandeirantes Imóveis preparou com todo carinho para você. São lindas chácaras localizadas na represa do Rio Paraupeba, próxima à belíssima Cachoeira do Choro, que fica pertinho de Pompéu. E eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Com a pequena entrada, olha só o tamanhozinho, de R$7 mil, pagando prestações a partir de R$ 699 mensais, você vai ser o dono da sua tão sonhada casa de campo, com enorme espaço de lazer para você e toda a sua família. Muita água, muito peixe e muita tranquilidade você vai encontrar aí, ó. Tá nervoso? Então, adquira já a sua chácara nesse lindo lugar e vá pescar, meu amigo. Lazer, conforto, tranquilidade e o mais importante, muita paz para você, né? Muita paz para você desfrutar dessas belezas naturais. E eu vou colocar agora o telefone na sua tela. Já tá aí, olha, o WhatsApp da Bandeirantes Imóveis e também tem o telefone fixo. Vamos lá? Vamos colocar o telefone da Bandeirantes? 3485-0123. 3485-0123. Quem compra terra, como diz meu amigo Stanley, não erra. Tá aí, ó. Vamos lá? Vamos começar? Lembrar você que nós estamos ao vivo no nosso Facebook. Participe comigo. Daqui a pouquinho eu vou começar a ler as participações, porque nós temos muitas notícias hoje e a sua opinião, ela faz toda a diferença. A sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos faz muita diferença para nós. Então, participe comigo, comente as reportagens juntos. Eu quero ouvir você, também as suas sugestões de reportagem, tá bom? 12h37, vamos lá. Ainda não foram capturados, gente, os 10 detentos que fugiram do presídio de Ibirité na madrugada desse domingo. Eles usaram cobertores para escalar o muro da unidade prisional. Alerta que eu coloco agora na sua tela.
Alguns detentos deixaram para trás os uniformes do sistema prisional. As roupas ficaram jogadas em uma rua próxima ao presídio, que dá acesso a uma mata. De acordo com a Secretaria de Administração Prisional, 10 presos conseguiram fugir daqui do presídio regional de Ibirité. A polícia militar informou que eles agiram de forma silenciosa. Os presos conseguiram serrar as grades e depois pularam um muro. Os agentes penitenciários só perceberam a fuga depois que o dia amanheceu. Os presos usaram cordas feitas com cobertas para pular o muro na parte dos fundos da unidade, onde é realizado o banho de sol dos detentos. Da cela nova aqui do presídio de Ibirité, na cela aí existiam 13 presos, desses 13, 10 conseguiram aí fugir do presídio. 3 presos que ficaram, eles disseram que eles foram deixados para trás, eles não quiseram fugir. Eles conversaram, né, já com os próprios agentes penitenciários e eles não quiseram fugir, eles permaneceram na cela e as informações aí que nós temos do horário da fuga foi inclusive eles que repassaram aí para os próprios agentes. Os presos têm entre 18 e 44 anos. Câmeras de segurança instaladas em residências e comércios que ficam próximo ao presídio podem ter flagrado a fuga. De acordo com a polícia, não houve motim e ninguém ficou ferido. A PM não descarta a hipótese de que a fuga tenha sido mais um capítulo da crise do sistema prisional no Brasil. O presídio de Ibirité, segundo a PM, tem capacidade para 102 presos, mas comporta cerca de 150. É um fator que nós não podemos desconsiderar, né, essa crise do sistema penitenciário. Então nós sempre temos que trabalhar aí de forma preventiva para evitar que esse clima aí que já existe aí em outros estados, né, possam chegar aqui também em Minas Gerais, essas rebeliões, essas fugas. Então a gente já tem um trabalho de inteligência, um trabalho aí em conjunto com os demais órgãos do sistema de defesa social para evitar aí também que ocorram situações aí que a gente tem visto aí em outros estados. Né, o alerta que a gente traz aqui no Alterosa Alerta para vocês. 10 presos escaparam dessa cadeia lá em Ibirité, provavelmente fugiram, né, usando aquelas terezas. Tá aí as imagens, ó, segura para nós aí. São 6, né? São 6 presos que estão aqui no nosso telão. Vou mostrar aqui, comprido, ó. Tá aqui, né? São 6. Vamos ajudar as nossas autoridades aí, olha, as nossas forças de segurança. Temos mais, né? Temos mais fotos. Vamos colocar mais fotos aqui, ó. E aqui, ó, completando esses 10, tá aí, né? Os nossos foragidos, os foragidos que estão sendo procurados desde a madrugada desse domingo, provavelmente fugiram de Ibirité, que fica aqui na Grande BH, para você que é de outras partes do estado. Ibirité fica próximo à região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Então eles podem estar escondidos em Belo Horizonte, podem ter ido para outras regiões também. A polícia tem um serviço de inteligência, né, que já com certeza já tem as primeiras informações, está indo atrás e as participações já começam aqui, olha, meio-dia e 40, eu quero já começar a registrar algumas participações. O Henrique está dizendo, olha, passaram tanto a mão na cabeça de bandido que o resultado está aí. Isaú, gosto do jornalismo do Alterosa Alerta, tá ok, Isaú, obrigado. Betinho está ligado, está dizendo a Deise. O Beto Cláudia Carvalho, esse país está uma bagunça, quem poderá nos defender? É isso aí, ó. O Jordan, manda um salve aí para mim, tá mandado o abraço, viu, Jordan? Atenção para a notícia aqui, ó. Atenção, estamos apurando um princípio de motim no presídio de Juiz de Fora, gente, na região da Zona da Mata, hein? Ó, nossa equipe agora começa a apurar, tá chegando as primeiras informações, estamos soprando aqui. Gabriela, o que mais nós temos de informação? Meio-dia e 41, olha, já foram recolhidos alguns celulares em uma das celas, hein? Os presos ficaram muito agitados lá e estão sendo contidos nesse momento. A gente ainda não sabe, são as primeiras informações que vão chegando, né? Muito séria essa questão lá em Juiz de Fora. Atenção às nossas autoridades de Juiz de Fora, o início de motim num dos presídios, estamos apurando. São as informações que vão chegando, nós vamos atualizando para você, meio-dia e 42. Eu quero agradecer você que sintoniza aqui conosco no Alterosa Alerta, está chegando para cá agora. Estamos tratando, gente, dessa questão dos nossos presídios, hein? Começou lá com aquela guerra no norte do país e começa a ganhar mais força e a gente já começa a observar alguns princípios de motins, né? Agora em Juiz de Fora chega para nós a informação, nós estamos apurando. Acabamos de dizer aqui de uma fuga de 10 detentos em Ibirité, que fica aqui na Grande BH. Atenção para isso, eu quero a sua participação. Você que está em casa, meu amigo, minha amiga, eu quero falar para você, olha, entra agora no nosso Facebook, eu estou com ele aqui aberto.
no nosso Alterosa Alerta ao vivo no Facebook. Eu quero registrar a sua participação. As informações vão chegando e nós vamos fazendo junto. Precariedade no sistema prisional, tá dizendo o Elvis Moreira. A Érica, isso aí é resposta dos presos. Tá aí, Érica. Harrison Ferreira, de manhã e na hora do almoço já é lei. Ligados no Alterosa Alerta. Obrigado pela confiança, Harrison. E todo mundo participando, olha. Agora que sabem que tem indenização, vai virar festa, tá dizendo a Cici Prates. É isso aí, a opinião dela. Se os presídios fossem mais rígidos na segurança, não aconteceria isso. Tá dizendo a Aline Souza. Magda Fernanda, tá dizendo, olha, tem que passar... Meu Deus do céu, aí não, Magda. Fazer justiça com as próprias mãos, não. Ela está dizendo que tem que ser mais severo, mas ela diz algumas palavras aqui que é melhor a gente poupar, né? A Thalita, mandando um abraço para Nova Contagem. Silvânia, bom dia, boa tarde, todos ligados no Alterosa Alerta. Ana Paula também. Marcelo André, manda um bairro para o bairro Everest, mandar um oi para o bairro Everest. Estou assistindo de Engenheiro Caldas, está dizendo a Célia. Reforma da maioridade penal já, diz o Lucas. Ibirité, estamos em alerta. Joyce, aí ó, todo mundo de Ibirité, né, preocupado com essa situação, dessa fuga que nós estamos mostrando para você. Tá ali, olha, as roupas, né, desses detentos que foram escapando e foram tirando aquelas roupas vermelhas da SUAP para facilitar a fuga. E a gente consegue registrar ali algumas imagens para você dessas roupas, ó. Chama o Exército para fazer uma vistoria dentro dos presídios, tá dizendo Andréia Nunes. Ellen, Rafael, onde vamos parar? Tá dizendo a Helena Silva. Nayara Silva, boa tarde Jaspion. Betim ligado aqui conosco também, o Paulo César. Deise Moreira diz, olha, está virando moda, pois não pode acontecer nada nesse país. É isso aí, Laçance ligado aqui conosco, junto com o Lucas Fonseca. Todo mundo ligado, olha, as participações não param, daqui a pouquinho eu vou ler mais, porque tá até travando aqui, ó. Bruno Venuto, nosso colega, companheiro aqui da TV Alterosa, está dizendo, olha, o pessoal está apreensivo aqui. Bruno Venuto mora lá em Ibirité, um abraço para você, Bruno. Está acompanhando conosco aqui, trabalha conosco, né, na TV Alterosa, mora em Ibirité e a turma está apreensiva lá. Matheus Rodrigues, a gente não tem que ter mais esperança nesse mundo. Matheus, me permita discordar de você, Matheus, temos que ter esperança sim, é por isso que a gente não vai se calar e vamos fazer isso juntos. 12h44, aqui em BH, 4 pessoas, entre elas uma adolescente, foram detidas por guardas municipais. O grupo que estava com uma réplica de submetralhadora é suspeito de cometer um assalto na barragem da Pampulha. Alerta que eu coloco agora na sua tela. A Guarda Municipal prendeu o bando enquanto eles levavam tranquilamente tudo de quem passava pela orla da Lagoa da Pampulha. Antônio Davi da Silva, de 19 anos, Gabriel Henrique Teixeira, de 20, Débora Franciele Pinto Coutinho, de 18 e uma adolescente de 15 utilizaram um carro para percorrer a orla e cometer os assaltos. De acordo com a Guarda Municipal, os crimes eram orquestrados pela menor. Ela chegava até as pessoas e perguntava as horas. Quando as vítimas estavam distraídas, o grupo ia e anunciava o assalto. Com eles foram apreendidos todos esses materiais aqui, olha, uma réplica de submetralhadora, 4 celulares, dinheiro, óculos, relógios, bolsas, este boné, uma sacola cheia de roupas e também este equipamento aqui, olha, que segundo a Guarda Municipal é utilizado para estourar vidros de carro. A menor foi encaminhada aqui para o CIA. Por causa disso, todos os envolvidos também foram trazidos para cá. Antônio já tem passagem pela polícia por roubo e furto. Ele teria tentado subornar os guardas para que o grupo não fosse preso. Em certo momento, um dos autores ofereceu um iPhone para a equipe para que fossem liberados. Outro momento, ele ofereceu a quantia em R$10 mil aí para a gente. Quem oferece um valor desse, com certeza tem um capital de giro muito grande, né? Dá para observar que um rapaz como esse, que oferece R$10 mil, oferece um telefone que custa R$5, R$6 mil, tem um capital de giro grande. É uma quadrilha especializada, né? Eles são organizados e usam, né, as moças, né, as jovens, adolescentes como iscas. Tá aí, ó, quem que encara um grupo desses, com uma submetralhadora, né, com essa réplica, isso aí assusta qualquer um, né? Tá aí, ó, a réplica de submetralhadora, que graças a Deus foi tirada de circulação, porque com certeza deve ter sido usada para cometer muitos crimes ali naquela região da barragem da Pampulha. 12h47, você que está se ligando agora no Alterosa Alerta, nós estamos mostrando o caso de um grupo que foi detido, né, usando adolescentes para participar de roubos, de assaltos ali na região da Pampulha. Tá aí a equipe, né, o grupo, tá aí o grupo todo, né, esse rapaz aí já tem outras passagens,
Tá aí, ó, cara de mal, né? E a moça, né? Uma jovem. E a adolescente, que nós tivemos que desfocar o rosto dela, porque a lei, ela funciona só pro lado de cá, né? A lei só funciona para nós. Se eu colocar e escrachar a cara dela na tela, eu tenho certeza que eu vou ser processado do começo até o final. Mas se eles quiserem, com a idade que eles têm, sair para a rua para roubar, aí eles podem. Se eu chegar aqui e colocar o rostinho dessa adolescente aqui, o direito dos manos vai ligar para cá e vai dizer que eu estou violando o direito dela, né? Que eu estou cometendo aqui um grave crime de mostrar o rosto dela. Eu gostaria de saber o que você pensa, meu amigo, minha amiga, 12h48, vocês que estão assistindo o Alterosa Alerta. Tá aí, a redução da maioridade penal. Poderia tirar uma adolescente dessa da vida do crime? Resolveria o problema? Sim ou não? Participe comigo, tá bom? Vamos lá. Ainda aqui na capital, um adolescente, mais um, de 17 anos, foi baleado ao tentar furar um cerco montado por policiais militares, gente. O carro que o menor dirigia era roubado. Alerta agora que eu coloco na sua tela. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente foi flagrado pelas câmeras do Olho Vivo em atitude suspeita num posto de combustíveis. Ao perceber o cerco dos militares na rua Guararapes, o jovem de 17 anos, que dirigia um Gol roubado, atropelou o motociclista e em seguida avançou em direção aos militares, que atiraram. O adolescente ainda bateu nas 3 viaturas da PM. O jovem foi atingido por um dos tiros e foi levado para o Hospital João 23. Gente, vocês viram ali, né? Foi uma tentativa de fuga cinematográfica. Cinematográfica que acabou parando ali. Olha como é que juntou de gente. Olha lá, todo mundo curioso para saber o que tinha acontecido. Né? Aconteceu que um adolescente roubou um carro e tentou fugir da polícia e foi parado a bala. É isso aí que aconteceu, para resumir a história com você, olha. É a nossa sociedade, hein, gente? Para onde é que nós estamos caminhando? E a turma já participa aqui no nosso Facebook, muitas opiniões, muitas participações. Delei, Rafael manda um abraço aqui para Velha, Casa Velha, todo mundo ligado em Conceição do Mato Dentro, tá aí. Né, a turma falando da redução da maioridade penal, muitas opiniões aqui favoráveis à redução da maioridade penal. Tá aí, mais um adolescente, ó. Mais um adolescente envolvido no crime, tentou fugir e agora o policial que atirou nele também vai responder, né? Vai responder e vai se bobear. Agora é hora de denúncia, gente, aqui no nosso Alterosa Alerta. Olha a importância do Facebook. Essa denúncia veio pelo Facebook. Ela vem da Sarine, uma moradora de Santa Luzia, na Grande BH. Com as chuvas dos últimos meses, uma cratera se abriu do lado de fora da casa dela e agora ameaça engolir o imóvel, gente. A cozinha, a sala e um dos quartos já estão com rachaduras nas paredes e a moradora, é claro, apavorada com a situação. Eu fui lá conferir de perto e eu trago agora essa denúncia para você. Alerta na sua tela. Há 3 meses, dona Elisete não dorme direito. A água está invadindo a casa dela por baixo do terreno. Dando rachadura além de casa, já está com uma grossura de um dedo, já tive que sair do quarto, pus berço de criança lá dentro do meu quarto, tá tudo bagunçado lá. E eles já tem mais de 3 meses, eles não fizeram nada até agora. 3 meses já? Já. Começou, o primeiro buraco foi em março. Aí eles vieram e jogaram a terrinha com um concreto. Aí agora de novo, só que agora eles não apareceram ainda não. Olhando pelo lado de fora, a cena impressiona. Dentro do imóvel é possível ver os reflexos dos riscos de desabamento. Sarine mostra o quarto que precisou ser esvaziado por orientação da Defesa Civil. Foi a jovem que pediu ajuda do Alterosa Alerta por meio do Facebook. Vocês já estavam cansados de esperar a prefeitura? Por que você escreveu para nós? Por causa disso mesmo, né? Por causa da demora, que a gente estava procurando recurso, ninguém dava resposta, né? E aí a gente fica com medo, sabe? Aí eu resolvi procurar mesmo. Se for depender da prefeitura, ia continuar aí, ninguém ia resolver, né? O problema está localizado na rua Iverapuera, no bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Grande BH. Isso é uma rede fluvial antiga da prefeitura, a gente vem anos e anos através da prefeitura tentando ver se tira as de dentro do lote, né? O fluxo de água, mas até o momento não obtivemos nenhuma resposta ao ponto de acontecer o que está acontecendo e a gente está aí sem respaldo nenhum, porque a prefeitura não vem, não acolhe a gente horas nenhuma. No março do ano passado, eles fizeram aqui um tampamento do buraco,
e falaram que era paliativo e ficou por isso mesmo. Até hoje não procuraram a gente para nada. Outras casas do bairro também estão comprometidas. A casa já está toda trincada por causa da água que está entrando aqui e nada é resolvido. Já tem mais de uns 2 anos que a gente está correndo atrás de prefeitura e nada é feito. Fala que vem, sai prefeito, entra outro, é a mesma coisa, não resolve nada para a gente. Isso aqui inundou tudo, ó. Atrás também não vem, já tem tempo que a gente está pelejando com isso aí. E o imposto aqui é em cima, ó. Aí, a Copasa informa que a erosão da rua Ibirapuera 545 no bairro São Cosme de Baixo, em Santa Luzia, não está relacionada com nenhum rompimento de rede de abastecimento de água ou rede coletora de esgoto. Em dezembro de 2016, a Copasa realizou uma visita técnica no local e enviou um ofício à Prefeitura de Santa Luzia, informando sobre a erosão e se eximindo de qualquer responsabilidade. Olha que absurdo. A Prefeitura de Santa Luzia ainda não nos retornou. Tá aí, ó. A senhora disse que foi feita uma obra no final do ano passado, disseram que era paliativa. Era paliativa mesmo, porque era época de campanha política. Então a Prefeitura precisava se garantir. Então essa obra que foi feita aí de forma paliativa foi feita para enganar as pessoas. E é esse tipo de enganação, mostra aqui, é esse tipo de enganação, prefeita aí de Santa Luzia, que nós não vamos aceitar aqui mais, tá bom? Nós não vamos aceitar. Seja fiel, seja responsável com os eleitores da senhora e resolva esse problema. Nós queremos mostrar esse problema resolvido aqui, tá bom? E a chuva também abriu uma cratera em uma rua que liga 2 bairros de Juatuba, na região metropolitana. Um morador registrou os vizinhos, gente, se arriscando para atravessar o único pedaço de concreto que a água não levou ainda. Dá só uma olhada. Quer filmar os outros passando aí, gente? Olha o perigo aí, ó. A passagem de veículo, de pedestre, toda nossa foi embora por água abaixo aí, ó. Aí, ó, a dificuldade que nós estamos tendo de atravessar de um bairro para o outro aí. Tá vendo? Olha lá, uma idosa do outro lado da rua querendo atravessar. E como é que ela atravessa ali? Olha aí, ó. Aí. Olha o cano d'água. Cano d'água. Olha aí. Olha lá. Aí, ó. Devido a essa água aí, ó. Olha lá, mais pessoas atravessando, olha lá, mulher, olha lá, criança. Como é que atravessa? Vamos lá, gente, ajuda nós aí. Nós estivemos na prefeitura e diz a prefeita que só ia fazer um serviço aqui se a situação piorasse. Acho que mais do que isso aí não tem jeito não, né? Divulga pra gente aí. Nós somos moradores do bairro Samambaia, região de Juatuba. Aqui é conhecido como bueiro, agora já tá mais como buraco. Ajuda aí, por favor. A gente foi atrás da resposta, viu? A Prefeitura disse que está acompanhando e realizando obras para que os moradores tenham menos transtornos. Disse ainda que os órgãos competentes foram acionados para que seja sanado o problema. A gente espera que seja sanado mesmo, viu, prefeita? Porque, pelo amor de Deus, né? Parece que a senhora não conhece a cidade que a senhora vive. Tá aqui, olha, muitas participações, deixa as imagens rolando aí. Rafael, manda um abraço aqui pro bairro Letícia. O povo está abandonado. A Val tá dizendo. Ronaldo, 2 perguntas que não se calam. Por que não pode mostrar a cara de uma menor? Tá querendo dizer lá do outra reportagem. Tá certo, eu concordo com você, temos que mostrar. Ivan, manda um abraço para todos do Eldorado. Nós vamos para um rápido intervalo, gente. Daqui a pouquinho nós voltamos com o seu Alterosa Alerta. Coloca as nossas redes sociais aí, participa comigo, manda suas mensagens. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Opa, estamos de volta, esse é o seu Alterosa Alerta, agora para toda Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos, 12h57, esse é o seu Alterosa Alerta, eu sou o repórter Rafael Martins e agradecendo demais o carinho da sua audiência, a sua confiança, muito obrigado, vamos juntos. E eu quero aqui voltar nesse segundo bloco agradecendo meus amigos Jaderson e também a Carol, minha esposa que está em casa assistindo, está elogiando a gravata, muito obrigado, gravata de Dr. Stanley, que hoje está recuperando a voz, né? Ele fala, ele grita muito, né, gente? Dr. Stanley grita, vocês sabem como é que ele é. Então tem hora que a voz dele falha, aí ele me liga para poder socorrer, mas fazemos com a maior alegria, a maior honra de poder estar aqui defendendo os interesses dos mineiros, tá bom? 12h58, muito obrigado e participe comigo no nosso Facebook. O Zé Antônio tá ligado, o Alex lá da Araújo tá ligado, Luciana Coelho, todo mundo ligadinho, a Rosinha também, todos ligados aqui conosco. Eu quero a sua participação. Manda pra mim, eu tô entrando aqui, olha, vou até mostrar pra você. Deixa eu mostrar nessa câmera do lado aqui, ó.
que nós já estamos ao vivo no Alterosa Alerta no Facebook. Eu vou ler a sua participação, olha lá. As mensagens não param de chegar, as mensagens estão chegando, eu vou ler a sua participação daqui a pouquinho, hein? Faça comigo o Alterosa Alerta. Mande a sua opinião. Se você tem alguma sugestão de reportagem, como aquela que nós mostramos em Santa Luzia, ela veio a partir do Facebook, né? A nossa querida amiga entrou aqui, pediu a reportagem, nós fomos lá para resolver o problema deles. Então participe comigo, olha, muitas participações, Mônica Cristina, o Maicon, a Iria Martins, o Léo Chiton, Lorena Pimentel, Vitória Costa, César Filho, que não é o ator, Claudinei da Silva, o Elvis Moreira, Cláudio Manduca, Jaqueline Silva, Marcos Vinícius, todo mundo ligado aqui conosco, né? Eu quero ler as participações. A Amanda Kathleen, tá aí, ó, Claudinei da Silva, mandando um abraço para Rayane Gabriele, o Ítalo, todo mundo ligadinho, Ezequiel, daqui a pouquinho eu quero ler o seu nome. Participa comigo, mande a sua opinião. À medida que as reportagens vão entrando, eu quero que você dê a sua opinião aqui comigo para a gente poder ir trocando essa bola, tá bom? 12h59. Obrigado. Começamos esse bloco falando sobre a febre amarela. Depois da Secretaria Estadual de Saúde divulgar que o número de casos suspeitos já chega a 133, com 38 mortes, as cidades com registros da doença receberam mutirão de vacinação. A ação foi nesse final de semana. Veja só, alerta na sua tela. Boa tarde para todo mundo. Olha, desde que começou esse surto de febre amarela aqui no leste do estado, nós estamos acompanhando os casos. O último boletim que saiu da Secretaria Estadual de Saúde foi na sexta-feira, apontando 38 mortes em toda a Minas Gerais por suspeita da febre amarela. 10 casos foram confirmados como sendo por causa da doença. Nesse fim de semana, a primeira pessoa foi internada com suspeita de febre amarela em Manhuaçu. É o primeiro caso registrado lá na cidade e essa pessoa está sendo monitorada, está sendo medicada. O governador do estado esteve em Teófilo Otoni na sexta-feira e anunciou uma verba de 26 milhões de reais para investir nas cidades do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Rio Doce e do Vale do Mucuri e também algumas cidades lá da Zona da Mata. De acordo com o governador, esse dinheiro é para ser empregado na contratação de pessoal e na aquisição de mais vacinas. Hoje, o governador Valadares amanheceu da seguinte maneira: não está tendo vacinação nos postos nem nessa segunda-feira e a previsão é de que não tenha também amanhã, justamente porque a demanda na sexta-feira foi muito alta e todo o estoque zerou. A prefeitura foi atrás da Secretaria de Estado e o estoque deve ser renovado nessa terça-feira e a vacinação deve voltar ao normal na quarta-feira. Nas demais cidades da região, a vacinação acontece normalmente, mas com aquelas limitações de sempre. Acaba o estoque e as prefeituras têm que ir atrás da secretaria para conseguir mais. As pessoas estão tendo que ter um pouco de paciência aí na vacinação. A expectativa é a de que a situação melhore de agora para frente, depois da liberação dessa verba anunciada pelo governador, e a gente espera que tudo ocorra bem de agora para frente. Nós vamos continuar acompanhando os casos e se houver alguma novidade, a gente entra em contato e divulga aqui no Alterosa Alerta. Claro, com certeza, Bonifácio. Né? A nossa missão aqui, a nossa obrigação aqui é acompanhar e saber se esses 26 milhões, né, vão ser realmente aplicados. Porque é dinheiro à beça, né? É muito dinheiro para poder comprar vacina para toda essa gente aí, ó. Lá em Caratinga, tá participando comigo aqui, estão dizendo que em Caratinga ainda tem pouca atenção. E lá é foco, hein? O Caio também está nos assistindo, Caio Valentim, fazendo aniversário hoje, acompanhando conosco aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, nós precisamos estar atentos, gente. Se o nosso programa, que agora está no Facebook ao vivo, eu estou aqui lendo o seu comentário, o nosso programa que está ao vivo no Facebook, se ele passa nos Estados Unidos e alguém coloca uma legenda nele em inglês para um americano assistir, eu acho que a gente viraria motivo de chacota, né? Motivo de chacota mundial. Por quê? Porque é uma doença que até pouco tempo atrás estava erradicada nos grandes centros urbanos. Como é que as coisas... É a falta de preparo, né? Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Meio-dia, 1h03. É a falta de preparo, é a falta de organização. Como é que deixa isso acontecer? E aí depois que vira uma realidade que explode tudo, aí acaba que fica atropelando as coisas, né? Fica lá, o pessoal não sabe para onde que corre, não sabe... Tá aí, ó. Nós vamos aqui, gente, fiscalizar. Outro dia desse nós trouxemos a público uma denúncia do nosso hospital referência em Belo Horizonte, que é o Eduardo de Menezes. Deixa eu falar para essa câmera aqui. Inclusive estão reclamando aqui de violência no Barreiro. Estão dizendo aqui, né, o César Filho.
Nós dissemos aqui que o Eduardo de Menezes, que é um hospital referência em infectologia, não tem condição de receber pacientes, porque os mosquiteiros, nós temos que ir lá, voltar lá para ver se eles refizeram os mosquiteiros, né? Para não deixar o mosquito, gente, entrar nas janelas. Até isso estava abandonado lá, estragado. Como é que você me coloca um paciente numa ala de isolamento, sendo que o mosquito tem livre acesso, pode ir lá picar uma pessoa que está com a febre amarela, pica um funcionário, pica o vizinho que mora no entorno do hospital lá no Barreiro? Que espécie de isolamento é esse, né? Que preparo é esse? A gente não faz um trabalho aqui, o problema nosso é esse. O problema das nossas autoridades é esse, olha. Ao invés de se fazer um trabalho de prevenção, preventivo, ano após ano, tá aí a dengue, que em março vai ser o pico dela, eu tenho certeza, porque nós não temos trabalho de prevenção. Só sabe trabalhar na hora da emergência. Aí assina lá um estado de calamidade disso, daquilo outro, que aí não tem nem fiscalização de recursos. Só sabe trabalhar na hora que o bicho pega, como diz no jargão popular. Na hora que o pau está quebrando é que faz o trabalho, ao invés de fazer a prevenção. Quando deixa estourar. Aquela casa de Santa Luzia, prefeita, ela pode cair a qualquer momento. Aí, ao invés da senhora fazer a prevenção, daqui a pouco eu tenho que vir aqui relatar uma tragédia que aconteceu lá. Porque não trabalharam a prevenção, só trabalha na hora que acontece a tragédia. Eu ia falar outra palavra aqui, mas não. Então, a nossa função é essa aqui, é gritar para que as coisas aconteçam. E eu quero saber a sua opinião. O que é que o senhor, meu amigo, minha amiga, vocês... a Tassiane Oliveira está dizendo, falou tudo. A gente fala aqui o que as pessoas gostariam de falar em casa. É por isso que esse programa ele tem crescido e crescido muito. A participação tem crescido por isso, porque aqui, gente, nós não temos medo de falar, não. Aqui a gente fala, doa quem doer. Até a gente ficar aqui, nós vamos falar. Tá aí, ó, o Wendel, aumento da criminalidade no bairro Castelo, tá dizendo. Henrique, as medidas só são tomadas depois que o caldo entorna. Eu concordo com você, Henrique. O Paulo Ferreira, o Cristiano Fernandes, essa prefeita, tá dizendo que a prefeita de Santa Luzia tá mentindo. Tá aí a Patrícia Rodrigues, mandando um abração pro pessoal de Nova Serrana. A Ducada Teixeira, que cabelo é esse? Ó, Ducada, não gostou não, minha filha? Eu custei fazer isso aqui, ó. É tanto laque que eu passo. O Lucas... Pense nele que manda... Não, chega, gente. Deixa o trem aí. A Raquel Chagas, violência em Confins. O Pedro, manda um abraço pro Ronim. Igor, é verdade, Rafael, você tá falando tudo. Antônio tá dizendo, olha, Rafael, o seu xará que estava comigo em sua caminhada está lhe enviando um forte abraço. Tassiane, Ana Carolina, Keké, voz que me representa. Obrigado, Keké, pela sua confiança. É a confiança de todos. Vocês se ligam aqui no nosso Alterosa Alerta. Daqui a pouquinho... Quem? A Denise está perguntando se em Belo Horizonte tem vacina. Está me dizendo aqui, ó, do bairro Floramar. Ô, gente, até agora não tem registro, está me lembrando aqui a Gabriela, que não tem registro de falta de vacina. Tá bom? Então, vocês que estão aí preocupados, vocês que não se vacinaram ainda, podem procurar um posto. E se não tiver vacina, faz um favor para mim, grava no seu celular e me manda a imagem, que eu terei o maior desprazer de poder falar isso aqui, né? Vamos seguir? Daqui a pouquinho eu leio mais participações, são muitas participações. Obrigado, gente. Esse é o seu Alterosa Alerta, hein? Vamos juntos. Na última semana, o Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em Rio Pomba, na Zona da Mata. A cidade tem sido fortemente afetada pelas chuvas dos últimos 2 meses. Alerta que eu coloco agora na sua tela. Juscelio teve que sair às pressas. Ele, a mulher e os filhos viram a varanda da casa onde moravam ruir com a força da chuva. O imóvel foi condenado pela Defesa Civil. Veio uma chuva muito forte, né? Aí começou a cair o barranco, né? O pessoal da prefeitura veio cá e falou que tinha que sair, né? Porque senão ia cair tudo, né? Ia matar a gente. A mãe e a irmã dele também tiveram que deixar as casas. Um barranco caiu no fundo do imóvel e invadiu um dos quartos. Da casa do senhor Altivo sobraram os escombros. A chuva levou a terra que sustentava a estrutura da construção. Com isso, parte do imóvel caiu. O barranco desceu e a gente já foi empurrando tudo. Não tem nem pra onde ir, não. Além disso, a cidade de Rio Pomba registrou vários pontos de alagamento e quedas de barreiras nas rodovias. 5 pontes que dão acesso a áreas rurais foram danificadas. A destruição causada pela chuva levou a cidade a decretar estado de emergência. Vem num momento que a gente precisa dessa ajuda do governo federal e do estado também de Minas, né? A gente não tem a condição do município assumir tudo o que aconteceu. Apesar são problemas sociais de muitos e muitos
muitos anos, né? Que a gente precisa realmente de uma política de moradia para tirar as pessoas de área de risco. Com o reconhecimento da situação de emergência, a cidade de Rio Pomba agora vai receber do governo federal auxílio financeiro e material para restabelecer os serviços essenciais e para reconstruir as áreas afetadas pelas chuvas. Quem mora próximo às áreas afetadas também teme que as chuvas causem mais prejuízos. Eu tenho medo, no momento eu tenho medo, porque vem acontecendo se a água descer para a gente, pode invadir a casa da gente, aí fica complicado, né? Mesmo sabendo dos riscos que algumas áreas oferecem, moradores se recusam a sair de casa. Vocês vão pagar o aluguel uns 6 meses, 1 ano e depois. Eu não tenho como pagar aluguel. Tabuleiro, cidade vizinha a Rio Pomba, também foi prejudicada com a chuva das últimas semanas. O Rio Formoso transbordou em alguns pontos e alagou grandes áreas de pastagem. O gado ficou sem ter para onde ir. Ainda não foram feitos registros de desabrigados ou desalojados na cidade. Tá aí, né? Continuando nesse mesmo assunto, gente, lá em Ipiúna, no sul de Minas, o forte temporal que caiu nesse final de semana deixou ruas e avenidas cobertas d'água, hein? Em alguns pontos da cidade, o asfalto ficou completamente danificado. Dá só uma olhada, alerta na sua tela. O temporal inundou algumas ruas do centro de Ipiúna. Nas imagens é possível ver que a água invadiu as vias. De acordo com os moradores, parte da BR-459, rodovia que corta o município e liga as cidades de Poços de Caldas e Pouso Alegre, também foi inundada. Em alguns pontos, após a água baixar, o asfalto foi danificado. A lama invadiu algumas casas e comércios da região. Ô, gente, você acha que a chuva, ela arranca aquele tanto de asfalto ali de uma hora para outra? Sinceramente, pode chover, mas pode chover com força. Aqui em Belo Horizonte está chovendo demais, por exemplo, na minha rua, né? Na minha rua lá no bairro São José, na Rua do Batismo, não arranca o asfalto assim de uma hora para outra. Como é que eu quero a imagem do asfalto que foi arrancado? Aí a prefeitura vira para mim e fala assim, isso aí, gente, é o fenômeno da natureza. Mas que natureza é essa que arranca uma montoeira de asfalto dessa aí, ó? De uma hora para outra. Que natureza é essa? Agora eu tenho certeza que esse asfalto já vinha de rachadura, ele já devia ter alguns pontos de buraco, já devia ter umas partes trincadas. Não foi de uma hora para outra não, gente. O problema é o que eu estou falando aqui. Eu estou falando e já estou falando há muito tempo. Me dá isso, me coloca aqui, porque eu quero falar o seguinte, olha. Não adianta trabalharmos na hora da emergência. Nós temos que trabalhar a prevenção, gente. Vamos trabalhar com inteligência, vamos usar a cabeça. Né? 1h11. Criminosos tocaram o terror na madrugada dessa segunda-feira em Três Pontas, também lá no sul de Minas. Eles provocaram uma onda de vandalismo, gente, em um dos bairros da cidade, causando pânico entre os moradores. Um carro foi apedrejado e a porta de um estabelecimento danificada. Alerta agora que eu coloco na sua tela. Maurício foi uma das vítimas dos criminosos que tiraram o sono dos moradores do bairro Antônio de Brito. O carro do pedreiro ficou todo danificado. O retrovisor e vidros do veículo foram quebrados pelos vândalos que ainda danificaram a maçaneta da porta na tentativa de arrombar o carro. É lamentável, porque o carro deu trabalhar, certo? E a pessoa vem fazer isso aí sem a gente prejudicar ninguém, certo? A gente trabalha, a gente corre atrás das coisas, a gente paga o imposto da gente, certo? E infelizmente, né? Mas não parou por aí. Os criminosos continuaram com o vandalismo na rua José Delfino. Dona Graça ficou sem energia elétrica depois que os suspeitos destruíram o padrão de luz da casa dela. Fiquei sem energia, que desligaram o relógio, quebraram o vidro, nós ficamos sem energia. Tem explicação um ato como esse? Não, não tem explicação. Isso aí é pouca vergonha as pessoas fazerem umas coisas dessas, né? Porque nós trabalha, luta e vem um analesia e quebra tudo. Isso não pode acontecer. A gritaria dos suspeitos durante a madrugada assustou os moradores. Foi a partir das 2h30, 3 horas. A gente tinha terminado de fechar aqui e eles vieram de lá pra cá, começaram com vandalismo na rua. Tentaram roubar o carro, não deu certo. Tive que fazer um arrombamento no carro. Eles pegaram, jogaram pedra, quebraram os vidros do carro. Daí pra frente eles veio, chacoalhava o portão, dava chute, grito muito alto na rua. O comerciante também ficou no prejuízo. Os marginais
criminosos tentaram arrombar a porta da lanchonete dele, que ficou danificada. Até blocos de concreto foram arremessados em direção ao comércio. Eles conseguiram fazer uma barriga na porta e na hora que eles viram que dava para ter passagem, a viatura chegou. Quando a viatura chegou, eles se espalharam. Eles estavam numa turma de 5. Ficavam 2, 3 por conta de vigia e 2 aqui tentando fazer o arrombamento. De acordo com testemunhas, pelo menos 5 pessoas participaram deste ato de vandalismo, que começou ainda em outro bairro. Todos os suspeitos são moradores aqui do bairro Antônio de Brito e foram identificados pelas próprias vítimas. A atitude criminosa dos suspeitos deixou os moradores preocupados. Tá sem jeito de sair de casa, largar a casa sozinha, né? Porque você já viu, a gente tem que vigiar, né? Eu tô com medo, porque eu moro sozinha, né? Por isso que eu tenho medo aqui no fundo, ó. Bem em frente. Você tá chorando por conta dessa situação? Porque eu tô abalada, não tô aguentando mais. Tá assustada, né? Tá assustada. Numa cidade do interior, né? Quem diria, tá comentando aqui, o Henrique, quando é que a gente ia imaginar uma cena dessa numa cidade pacata, né? Tá aí, ó, essa senhora chora, gente, é de desespero, né? Ela tá angustiada, ela não sabe o que vai acontecer, para onde que ela vai correr. Tá aí, camarada não consegue roubar, aí fala, vou dar prejuízo. Se eu não consigo levar, o cara aí vai gastar então, vou dar prejuízo a ele. E olha lá, tá vendo aí, ó, fica prejuízo, pobre, coitado, trabalhador que tá aí, né? Todas as pessoas aqui no nosso Facebook sendo solidárias a esses moradores aí, olha, a participação aqui maciça das pessoas sendo solidárias. Queria falar aqui, ó, todo mundo falando, ó, hoje nem no interior mais, tá dizendo a Gardênia. O Ebert, amo o Alterosa Alerta e como vocês defendem o ser humano. É isso aí. Obrigado, viu, pelo reconhecimento. Direitos humanos só para bandido, tá dizendo o Gilmar Bessa. Direitos humanos, né? Eu disse isso aqui semana passada e vou repetir. Grava aí. Direitos humanos do jeito que tem que acabar. Direitos humanos tem que acabar. Tem que inventar uma nova comissão com novos ideais e novas propostas. Tá certo? É a minha opinião. A Polícia Federal concluiu o inquérito da morte das 3 mineiras do leste do estado que viviam em Portugal, gente. Os corpos de Michele Santana Ferreira, Lidiana Neves Santana e Tayane Mila Mendes Dias foram encontrados em agosto do ano passado dentro de uma fossa em um hotel para cães e gatos que fica na cidade de Lisboa. O principal suspeito é o ex-namorado de uma delas. Ele está preso preventivamente e já foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, roubo, tripla ocultação de cadáver e invasão de dispositivos informáticos. Se condenado, ele pode pegar mais de 100 anos de prisão. Tá aí, né? Caso que ficou conhecido, dissemos disso aqui, o cara pode pegar mais de 100 anos de prisão. Aí eu te pergunto, tá aí, ó, esse aí, né? Essa imagem do traste aí, ó, que, né, matou lá, tá preso, pode pegar mais de 100 anos. Aí eu quero ouvir a sua opinião em casa, meu amigo e minha amiga. Escreve pra mim aqui no Facebook, o cara pode ser condenado a 100. Quantos anos você acha que ele fica preso? Um cara condenado a 100. Você acha que ele fica preso quantos anos? Aí tem progressão de pena, que não deveria ser progressão, deveria ser regressão, né? Porque a progressão é quando ela cresce. Só que no nosso país, tudo é errado. A progressão de pena diminui a pena do cara, ao invés de crescer, acrescentar. Então ele tem progressão de pena, tem bom comportamento, tem trabalho prestado, costurando bola, tem uma série de benefícios e aí não fica preso. Tá aí, ó. Jovens bonitas foram barbaramente assassinadas, ocultadas, colocaram numa fossa. Pensa os pais dessas meninas, o sentimento, sabe, de ter um filho morto e jogado dentro de uma fossa. É um absurdo. O crime ocorrido nesse final de semana chocou moradores de um bairro em Juiz de Fora. Um jovem matou a própria mãe e, na sequência, acabou morto por policiais militares. O motivo você vai ver agora na matéria de Adailton Borba. Alerta na sua tela. De acordo com pessoas próximas, o homem de 33 anos era esquizofrênico. Essa vizinha, que prefere não ser identificada, conta que a idosa de 60 anos ainda gritou por socorro. Ele sumiu, ele estava internado numa clínica. Depois ele apareceu aí. Aí apareceu, fez isso com ela. Ela estava pedindo socorro, mas quando a polícia chegou lá, ele já tinha matado ela. Segundo a perícia, o filho matou a mãe com perfurações na região do tórax e pancadas na cabeça.
A polícia encontrou na casa uma faca e uma cavadeira sujas de sangue. O material pode ter sido utilizado para a prática do crime. Segundo o boletim de ocorrência, o homem não atendeu aos chamados dos policiais militares, que precisaram arrombar o portão para entrar na casa. Já do lado de dentro, os PMs foram ameaçados. Foi quando um deles atirou contra o homem, que mesmo machucado, feriu um pé de um outro policial. Foi quando os policiais efetuaram os disparos que mataram o homem. A gente sente tristeza porque a gente conhecia ela, então agora a gente não vê ela mais, né? Tá aí, ó. Eu tô lendo aqui porque eu tô impressionado com o engajamento dos mineiros. Todas as partes do estado, todo mundo ligado aqui no nosso Facebook. 1h19, as participações vêm de toda parte do nosso estado. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho da companhia e pela confiança no nosso trabalho. Estamos aqui, olha, o Rochester Duarte, unidos somos mais fortes, né? Temos que nos unir mesmo, viu, Rochester? Você tem razão. O André diz que filho que mata a mãe é doido, o André Henrique Alves. O Maicon Speedboy, os direitos humanos são contra os humanos de verdade. O Rogério Souza, crime como esse me deixa indignado. Aí eu perguntei, o cara que foi condenado a 100, quantos anos que ele pega? O Eduardo William diz que 10 anos por ser réu primário. A Lohane está dizendo que não pega nem 5 anos. O bandido está dizendo aqui, a Nice, precisa lembrar que Deus vê todas as coisas. É isso mesmo, Nice. Deus vê todas as coisas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também, né? A Tassiane Oliveira, nossa, não tem nem amor pela mãe mais. Evangelista, tem que matar um cara desse. Não, eu já sou contra, mas eu respeito a sua opinião. Viu, evangelista Roselane? Respeito muito a sua opinião. Tem que ter pena de morte, diz o Estevão Beluso. Tá aí, ó, pena de morte. Nesse caso aí, o rapaz, ele era esquizofrênico. Agora, esquizofrênico também fica... É complicado, né? Aí é um caso também que a gente não pode fazer um juízo de valor também sem conhecer, né, aquela realidade ali. Talvez um menino que não queria internação porque a mãe queria ele próximo. A gente não sabe, né, gente? Nesse caso específico aí, é uma tragédia que nós lamentamos muito, mas é um crime que por distúrbio ali, né? Não sei o que pode ter causado. Tá dizendo, olha, esses casos têm que ser bem estudados. O Sullivan, tá certo, Sullivan, concordo com você. Marcos Vinícius, isso é um absurdo. A Ana Carol Henrique, amo o Alterosa Alerta. Fabiana Carolina, Rafael, manda um alô, um abraço para minha avó Regiana. Pena de morte, diz o Cristiano. Daiana, Cristiane, pena de morte. Estão pedindo até cadeira elétrica aqui, viu? Tanto que o povo não aguenta mais. A população não aguenta mais, gente. Sou a favor da pena de morte, tá dizendo a Lenice Fofa. Cristina Oliveira tinha que estar preso no sanatório. Aí, ó, né? Pena de morte igual nos Estados Unidos. A Taiciane Oliveira tá dizendo, né? Gostamos tanto de imitar os Estados Unidos, né, Taiciane? 1h21, esse é o seu Alterosa Alerta. Eu sou o repórter Rafael Martins. Muito obrigado pela sua confiança e pela sua companhia. A polícia de Juiz de Fora localizou um plantão, uma plantação, melhor dizendo, com cerca de 7 mil pés de maconha, meu filho. Alerta que eu coloco agora na sua tela. Sim. Tá aí, ó. Viajei aqui agora, né? Tanta maconha. Lá, ó, a droga estava em um terreno na zona rural da cidade e foi encontrada, gente, por militares do Batalhão de Patrulhamento Aéreo. Na propriedade, que é de difícil acesso, além dos pés de maconha, a polícia encontrou cabanas com materiais para o cultivo da droga. Uma parte do material recolhido foi levado como amostra para a delegacia e o resto foi incinerado no local. Meu amigo, essa é uma fazenda de dar inveja, hein? Há muita gente aí, né? Deve ter gente assistindo aí, meu filho do céu. Fazenda de Bob Marley, tá aí na sua tela. 1h22. Eu vou para um rápido intervalo, é rápido mesmo. Coloca as nossas redes sociais na tela aí, ó. Na volta eu quero conversar um pouco mais com vocês. Até já. Beleza, estamos de volta. Deixa eu só mandar um abração aqui, olha, voltar mandando um abraço pro Igor Alexander, que é filho da minha amiga Luciana. Mandar um abração também pro Reginaldo, meu brother Regis. Mandar um abração pra mamãe dele, a Maria José, pra Ana Clara, filhinha dele, linda, que nasceu agora, a Bruna. Obrigado, viu, gente, pela companhia, obrigado pelo carinho de todos vocês. É isso aí, a turma toda ligada. Obrigado, gente, vamos juntos, né, porque esse é o seu Alterosa Alerta.
Vamos dar agora dar mais leveza no nosso programa, não é isso, Gabi? 1h25. O carnaval, gente. Mandar um abração também pro Daniel Torres. Ô, Daniel, obrigado aí, tá ligado lá no salão, na barbearia dele. Obrigado, tá, meu querido? O carnaval mesmo é só no final de fevereiro, você sabe. Mas nas ruas de BH já teve festa nesse final de semana. A cantora Aline Rosa foi quem puxou o bloco de pré-carnaval e arrastou uma multidão. Alerta agora na sua tela. Carnaval de Salvador? Não. É Carnaval de Belo Horizonte mesmo. Ou melhor, pré-carnaval. O aquecimento tomou conta das ruas da capital mineira. Tinha folião para todos os lados. E é o pré-carnaval, imagina o carnaval, vai estar estourando. Com certeza, estarei presente em todos. O carnaval vai ser aqui em BH, que está melhorando cada ano mais e vai ser muito bom. Teve mamãe que até trouxe a filha para pular atrás do trio. Só alegria, carnaval BH, vamos lá! Milhares de pessoas foram curtir a principal atração do primeiro grande bloco a sair nas ruas de BH. O Chá Rosa da cantora baiana Aline Rosa. Fiquei super feliz. É um projeto assim que a gente leva a música baiana para os 4 cantos do país. E aqui não podia faltar, que BH é uma extensão da Bahia, né? Segundo a Belo Tour, 272 blocos vão participar do Carnaval de BH. 2 milhões de pessoas devem participar da festa na capital. E os foliões podem aguardar que vem muito mais por aí. Dia 21, nós estamos trazendo Cláudia Leite para Belo Horizonte. E depois da grande procura por Cláudia Leite, nós vamos trocar o espaço de Cláudia Leite para ir para um outro local, fazendo também uma pista solidária. Se o carnaval for a metade que está sendo hoje, vai ser ótimo. Beleza, ó. Legal demais, né? Sobe o som, Tiagão. Tá chegando o ritmo, a serpentina, o confete. 1h28. Esse é o seu Alterosa Alerta, porque aqui a gente fala sério, mas também na hora de relaxar, a gente relaxa, né? E deixa eu dizer aqui pra vocês o seguinte, olha, o carnaval, ele é muito importante para a cidade, né? A saúde é importante, a educação é importante, mas um carnaval bem organizado também é importante. Por exemplo, Belo Horizonte faturou no ano passado mais de 54 milhões de reais. Então, em tempos de crise, isso é importante para a cidade também, porque movimenta a economia. Não vamos ser tão duros também com o carnaval, não, gente. Se fizer bem organizadinho, a cidade também fatura. E aí a gente tem uma festa, só não podemos esquecer dos nossos problemas, né? Então, uma situação acaba que não pode inviabilizar a outra não, tá? Vamos divertir, vamos pular. Deixa eu agradecer aqui, olha, as participações. O Henrique não gosta de carnaval não, né, Henrique? Mas problema não, tem muita gente que gosta. A Edna, a Nega Morena, Juliana Lopes, vou só ler os nomes porque é muita gente. Daniel dos Reis, Thalita Gomes, Luiz Aparecido, Ivanilson Dias, Elaine Cristina, alô Elaine, Isabel Paixão, a Sônia Márcia, Daniel Pacheco, Juliana Lopes, a Elma, quem mais, gente? Cristiano Fernandes. É isso aí, gente. O Lucas Araújo. Obrigado, pessoal. Aqui são milhares de participações, muitas participações. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu quero aqui, olha, agradecer muito, agradecer a sua companhia, agradecer a sua confiança e reforçar o nosso compromisso. Amanhã nós estaremos juntos mais uma vez no nosso Alterosa Alerta. Fiquem todos com Deus. Uma excelente segunda para nós, gente. Um abração. Até amanhã.